Olá, estamos novamente na Biologia das Palavras. Eu hoje, para o programa de hoje, pensei falar-vos numa questão que eu dei hoje de manhã aos meus alunos de Fisiopatologia. A Fisiopatologia é a ciência ou a especialidade científica que estuda a fisiologia da doença, porque nós temos a fisiologia que é o estado normal, o estado de saúde normal de uma pessoa que não tem problemas ao nível da sua saúde, que está em equilíbrio com ele, com a natureza e com a sua vida, mas a fisiopatologia trata exatamente dos processos que levam, que conduzem à doença. Nós costumamos falar que o equilíbrio é a homeostasia. A homeostasia é o equilíbrio, são os parâmetros que ficam entre o máximo e o mínimo considerados normais. Lembrem-se das análises. Nós temos um máximo e um mínimo para cada um dos parâmetros. Se estivermos os nossos parâmetros de vida, os nossos parâmetros vitais, dentro dessa fronteira, acima e abaixo, nós estamos com a nossa condição normal. Se alguma coisa alterar, estamos com uma condição anormal, fisiopatológica normalmente. E eu hoje dei várias doenças do foro metabólico, que são conhecidas como os diabetes, o colesterol, a tensão alta, problemas de hipertensão e de hipotensão também. E ocorre-me falar um pouco sobre isso convosco hoje. Ou seja, os meus alunos hoje deram uma ideia de que estas doenças, os diabetes, o colesterol, a tensão arterial elevada, hiper ou hipotensão, que tinham cura, que eram doenças que tinham cura, que a pessoa faz um programa medicamentoso e ao fim de X tempo, uns meses, meia dúzia de anos, que está curada. Erro fundamental, estas doenças não têm cura. Não tem cura, é como um automóvel que se vai usando, nós vamos substituindo peças até que ele para definitivamente. E o que acontece connosco é isso, a substituição de peças são as operações que corrigem alguns defeitos, mas fundamentalmente questões ligadas à terapia, aos medicamentos, para a manutenção do nosso estado normal. Imaginemos, por exemplo, os diabéticos. Os diabéticos estão divididos em dois grupos. Normalmente, em pessoas mais jovens, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, que pode ter origem, normalmente tem, origem genética. Mas é uma doença dita autoimune por uma razão muito simples. É que o corpo, do sistema imunitário, reconhece as células beta do pâncreas como não ser, ataca-as e destrói-as. Nós temos várias situações de hipersensibilidade, de autoimunidade, o lúpus, a artrite reumatoide, os diabetes tipo 1, a esclerose múltipla, são doenças autoimunes. O corpo não reconhece a sua própria substância, ataca e destrói, logo produz doenças degenerativas mais ou menos graves. No caso dos diabetes tipo 1, que são os diabéticos dependentes da insulina, nós temos um ser humano perfeito, só que as células beta que produzem a insulina em resposta à concentração, ao aumento da concentração de glucose no sangue, ou seja, após uma refeição, comer um bolo, meter açúcar no café, no chá, a glucose no sangue aumenta, o açúcar no sangue aumenta. E a insulina, que deveria ter a função de sinalizar as células para o consumo da glucose, não é produzida. Por seu lado, o diabetes tipo 2 é a diabetes que aparece ao longo da vida. 40 e tal, 50 anos, 60, a máquina começa a funcionar mal e então não há problema ao nível do pâncreas nem das células beta. O nível de insulina é normalíssimo de Linneu na corrente sanguínea, não há problema com isso. Só que cada vez que há tomada de alimento, e se ele for açucarado, muito energético em termos de açúcar, isso nota-se logo, a glucose do sangue aumenta e, apesar de existir a quantidade de insulina necessária e suficiente para que a glucose seja mobilizada, degradada em produção de energia, não é. Porquê? Porque os transportadores das células, as portas de entrada da glucose,
tem uma campainha, como todas as portas, e aquela campainha não é acionada. A insulina toca a campainha, mas há um problema elétrico nas células e elas não abrem a porta porque não ouvem a sinalização celular produzida pela insulina. Portanto, a glucose acumula-se no sangue e, a partir de um determinado limiar, nós temos situações de hiperglicemia que podem conduzir à morte. Ou seja, um diabético tipo 2, já que o tipo 1 tem a insulina, tem a injeção de insulina e controla a sua diabetes com a insulina, o diabético tipo 2 não pode controlar com insulina, porque a sua diabetes não é insulina dependente, e então tem que fazer várias coisas. Tomar uma medicação que permita que a glucose não seja absorvida pelas células do intestino delgado. Ou seja, tem uma dieta rica em açúcares, mas os açúcares não são absorvidos, logo não passam para o sangue. Ou então tem uma medicação em que o açúcar, a glucose circulante no sangue, é potenciada a entrar nas células de uma maneira mais eficaz em termos medicamentosos. Portanto, tem que ter uma das duas alternativas. Normalmente a medicação que se toma é um bloqueio, é um bloqueador do transporte da glucose ao nível do epitélio intestinal. Não bloqueia completamente tudo, porque nós necessitamos de energia, há sempre alguma glucose que é necessário que entre, mas bloqueia o excesso, digamos assim. Agora, há uma questão que é perfeitamente possível de resolver, mantendo a saúde e os níveis de glucose no sangue em quantidades aceitáveis. Isso é bom tanto para os níveis da glucose como, inclusivamente, para o próprio sistema cardiovascular. E estou a falar no exercício físico. E o exercício físico está recomendado por uma razão muito simples. Quem tem uma alimentação calórica à base de açúcares, muito pão, muito açúcar no leite, no café, no chá, muitas bolachas, muito açúcar. Essas pessoas devem não ter ou não se deixar abandonar a uma vida sedentária de secretária ou de olhar para a televisão. Como vocês estão a fazer agora, de resto, mas de qualquer forma, depois do programa, podem dar uma volta. Ou seja, o exercício físico gasta energia. Gasta energia, logo diminui os níveis de glucose, porque a glucose é a energia das células, a energia dos sistemas vivos, designadamente do homem. Se nós efetuarmos um passeiozinho, meia hora, entre meia hora a uma hora, todos os dias, mas é um passeiozinho que deve estar de acordo com as nossas capacidades físicas. Ou seja, se somos mais jovens, temos mais tónus muscular, conseguimos andar mais depressa, devemos manter um ritmo, não de corrida, mas de passo acelerado ou um passo estugado, de maneira a que aconteçam duas coisas. A temperatura do corpo aumente ligeiramente, nós estamos com uma sensação de calor, transpiramos, inclusivamente, e estamos com o nosso ritmo cardíaco ligeiramente acelerado. Não é preciso correr a maratona, nem os 100 metros. Para isso há especialistas na área. Nós podemos perfeitamente passear ao longo de uma hora, dar uma volta, se possível, num jardim ou num espaço verde, nunca na rua onde passam carros. Mesmo que a circulação já esteja diminuída, procurem sempre espaços livres de circulação automóvel e, se possível, espaços ajardinados ou à beira-mar, ou onde haja um ventinho, uma aragem, de maneira a refrescar e a manter a nossa respiração em condições fisiológicas normais. E então, aquela volta, aquele passeio, com o passo mais ou menos estugado, acelerado, dependente das nossas capacidades físicas, leva a que aconteçam várias coisas. Os músculos mexem, o próprio aquecimento do corpo e a transpiração é um sinal de que estamos a gastar energia. E onde é que está esta energia? Está na glucose, nos açúcares que consumimos, que estão a circular no sangue, e principalmente também uma quantidade de energia no tecido adiposo. Porque se nós consumirmos a glucose,
até um determinado nível, depois para manter o nível de glucose e manter o nível de fornecimento de energia, o corpo, por mecanismos de retroação e de ativação, vai começar a consumir gorduras. E a partir da altura em que consome gorduras, nós temos logo um dos desidratos do exercício físico para uma vida saudável alcançados, ou seja, nós estamos a promover a nossa saúde com muito pouco. Reparem, não precisam de medicamentos, não precisam de idas ao médico, não precisam de internamentos, nada disso. A via é uma via de profilaxia, de manutenção, que não custa dinheiro, só custa um pouco de esforço físico. Eventualmente, ao fim de um ano ou dois, os ténis ou as sapatilhas estarão a precisar de reforma pelo uso que lhes damos, mas a saúde está revigorada, a manutenção dos nossos níveis de glucose mantém-se naqueles limiares aceitáveis, com a transpiração, uma boa quantidade das toxinas que se acumulam nos tecidos adiposos e musculares liberta-se e nós temos uma função fisiológica normal que nos conduz à melhoria da nossa condição de vida, de saúde e à manutenção de um estado de alegria, de saudável, de pujança física durante muito mais tempo, com mais qualidade e de modo algum dispendioso. Como vos digo, o automóvel gasta gasolina e gasóleo, nós gastamos gordura e açúcar. Penso que está ao alcance, esta profilaxia está ao alcance de toda a gente e não deve sequer estar limitada pela idade. Cada um faz aquilo que pode em relação à idade e à condição física que possui. Agora, o simples facto de andar é uma maneira de gastar energia e de repor novo tónus e nova qualidade na circulação global, quer respiratória, quer circulatória, quer inclusivamente até no sistema urinário, porque há muitas toxinas depois que vão para a urina. Chegado a casa, um bom banho, micção, e estamos prontos para outro. E depois há um outro fator que advém do exercício físico, que é a recompensa. Há uma recompensa, porque a seguir ao exercício físico é rara a pessoa que não diz que não se sente bem. Porque o sistema nervoso central, em colaboração com os órgãos que estão empenhados no exercício físico e na manutenção da homeostasia para a condução e aquisição de melhor saúde, faz uma coisa espantosa, libertam endorfinas. As endorfinas, permitem uma expressão, são assim uma espécie de morfina. De resto, em termos químicos, são muito parecidas. Só que as endorfinas são libertadas pelo cérebro, vão para a corrente sanguínea e dão uma sensação de bem-estar. Uma sensação de bem-estar e uma sensação de aquisição de um feito, de uma reposição dos nossos níveis de saúde e dos nossos níveis de bem-estar. Recomendo-vos, além de uma dieta equilibrada, sem muito açúcar, não é necessário. Vejam a roda dos alimentos, como é que devemos consumir, o que e como devemos consumir, em que quantidades, e depois façam exercício físico, independentemente da idade. Às vezes, com a idade, nós resolvemos problemas que podem dar doenças crónicas altamente debilitantes com um simples passear todos os dias, meia hora, 3/4 de hora, 1 hora é o ideal, em espaços de ar livre, de ar puro, em espaços verdes, em jardins, em parques. Em São Miguel temos lindíssimos locais para passear, junto ao mar, na montanha, em percursos intermédios. Façam exercício, comam bem, sejam felizes.